Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, louvado e exaltado seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Para quem não me conhece, sou a missionária Joyce. Aleluia. Sejam muito bem-vindos ao canal, sejam muito bem-vindos. Esse canal é um canal evangelístico. Aleluia. Estamos aqui somente para pregar e falar da palavra do Senhor. Estamos aqui somente para que a palavra do Senhor seja levada aos quatro cantos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero deixar uma palavra do Senhor para o seu coração. Aleluia. E a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração para as nossas vidas no dia de hoje, eu não sei se você verá de manhã, de tarde ou de noite, mas a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração, aleluia. O tema dessa mensagem é a adoração que gerou milagre. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela se encontra lá em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do 1, eu vou ler alguns versículos apenas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofé Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes. Glória a Deus. Estavam ali os sacerdotes do Senhor. Aleluia. Ofni e Finéias, filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Portanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, havia a outra e a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos pular para o 11. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Uma palavra muito conhecida, uma palavra muito pregada no meio dos cristãos. Aleluia. A palavra, a mensagem da vida de Ana. Quem nunca ouviu essa mensagem? Quem nunca ouviu essa palavra do Senhor? Aleluia. Mas hoje eu quero enfatizar não na oração de Ana, aleluia, não. Eu quero enfatizar essa mensagem de hoje, aleluia, na adoração que Ana fez ao Senhor. Naquele dia que ela subiu ao templo, aleluia, ela subiu de uma forma diferente.
Ela subiu, aleluia, ao templo do Senhor, não para pedir, mas ela subiu para entregar, para adorar ao Todo-Poderoso. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Como todos já conhecem, né, a história de Ana, uma mulher de oração. Aleluia. A palavra do Senhor, ela aqui nos diz que de ano em ano Eucana subia para Siló, com toda a sua família, para adorar a Deus. E a Bíblia aqui também vai nos dizer, aleluia, que Ana era estéril, porque o próprio Deus havia cerrado a madre de Ana. Aleluia. A Bíblia ela vai nos relatar que de ano em ano já havia que Ana estava naquela situação. Mas ela também deixa claro que Ana ia ao templo orar pelo seu milagre. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aqui nessa introdução nós já podemos ver, aleluia, que quem cerrou a madre de Ana foi Deus. Há coisas em nossa vida, aleluia, que nós temos que passar. Há provas, há lutas em nossas vidas, que é o próprio Deus que está nos provando até onde vai a nossa fé, até onde vai a nossa adoração ao Todo-Poderoso. Louvado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Aqui o Senhor estava provando Ana, até quando, aleluia, que ela iria adorar ao Todo-Poderoso, precisando de uma situação. Ei, eu já quero te dizer algo, aleluia, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, eu não sei, nesse dia que você está ouvindo essa pregação, o Senhor, Ele vai te provar no seu momento mais difícil da sua vida. E quando você achar que não tem mais jeito, quando você achar que não tem mais solução, o Senhor, Ele entra e Ele faz acontecer. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Só que é a mensagem que eu quero trazer hoje, aleluia. Nesta pregação não é sobre a oração daquela mulher, que todos já conhecem, aleluia. Eu vim aqui hoje, aleluia, enfatizar a adoração que Ana fez, a fidelidade de Ana com seu voto com Deus. Quantos de nós não fazemos voto ao Senhor, aleluia, e quando recebemos aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que nós fizemos o voto a Ele, nós não pagamos o nosso voto. Quando nós recebemos a bênção em nossas mãos, nós abandonamos, nós viramos as costas, nós saímos da igreja. Quantos já não fizeram isso? Aleluia! Mas Ana foi fiel. Ana foi fiel, Ana orou tanto pelo aquele filho, mas quando ela recebeu o milagre, ela fez o que ela tinha prometido. Ela devolveu aquele filho aos pés do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia aqui ela não nos relata, mas eu acredito que a oração de Ana, todo ano, aleluia, quando ela ia ao templo era: Senhor, me dá um filho. Senhor, olha a afronta de Penina. Senhor, eu quero um filho. Eu acredito que a oração de Ana era essa: você não está vendo, Deus, o que eu estou passando? Você não está vendo, Senhor, o que está acontecendo em minha vida? Eu acredito que todos os anos a oração de Ana era apenas indagação, era apenas o porquê que você não me ouve, o porquê que você não me dá, o porquê que eu não recebo aquilo que eu tanto peço ao Senhor. Eu acredito que a oração de Ana, aleluia, ao templo era aquela. Só que um certo dia, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Um certo dia Ana muda a sua oração. Um certo dia, aleluia, Ana se levanta e lembra que é dia de subir para Siló. É dia de ir adorar no templo, aleluia. Mas ela sobe de uma forma diferente. Ana sobe, aleluia, para o templo do Senhor com a sua cabeça diferente. Ela não está indo mais para pedir, mas ela está indo para adorar. Ela não está indo mais indagar ao Senhor o porquê que ela não recebe aquilo que ela pediu, mas ela está indo para a casa do Senhor, aleluia, para entregar o seu melhor louvor e a sua melhor adoração àquele que merece, àquele que é digno de ser adorado. Glória a Deus, aleluia. Ana queria um filho, isso nós já sabemos, aleluia. A cabeça de Ana estava tão cheia, aleluia, com que
ela não tinha. A cabeça de Ana estava tão cheia, igreja, aleluia, meus irmãos, com o que ela não tinha, que ela esqueceu, aleluia, o que ela tinha. Ela estava focada, aleluia, tanto naquilo que ela não tinha, que ela esqueceu que ela tinha ali na frente dela. Ela tinha um esposo, aleluia, que a amava de todo o seu coração. E ele fazia questão, aleluia, de falar para Ana que ele a amava. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Eucana diz: não sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana, aleluia, ele dava ofertas para Penina e para seus filhos, mas para Ana ele dava oferta dobrada. E a palavra deixa bem enfatizado o quê? Porque ele amava a Ana. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. E Ana estava com a sua cabeça tão perturbada com o que ela não tinha, que ela esqueceu que ela tinha ao lado dela um homem que a amava. Independente se ela era estéril, independente se ela dava ou não filhos a ele, aleluia, ele a amava pelo que ela era, não pelo que ela poderia dar a ele. E Ana estava com a sua cabeça tão cheia que ela não via isso. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Quantos de nós estamos focando no que não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que temos? Quantos de nós, aleluia, estamos focando tanto naquilo que nós ainda não recebemos e esquecemos de agradecer pelo pai, pela mãe, pelo emprego, pelos filhos, por aquilo que nós já temos, que o Senhor já nos deu, que já está às nossas mãos. Aleluia. Eu te convido hoje, aleluia, a você agradecer a Deus pelo que você tem. Agradecer a Deus por aquilo que Deus já entregou em suas mãos. E deixa que o futuro, o porvir, Deus faz, Deus responsabiliza. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ela tinha prazer, aleluia, de ir ao templo adorar a Deus. Ela tinha prazer de ir ao templo, aleluia, falar com o Senhor. Só que Ana esqueceu, aleluia, que o milagre ele só acontece através da adoração. Ana até aquele momento não tinha entendido ainda que o milagre ele só acontece através da adoração. Ei, você tem que se derramar, você tem que adorar, você tem que falar com o Senhor, aleluia, e se entregar para que o seu milagre aconteça em sua vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Só que naquele dia foi diferente. Ana, ela saiu de casa decidida a adorar. Ana saiu de casa naquele dia decidida, aleluia, a adorar o Todo-Poderoso. Ela foi lá e ela fez um voto ao Senhor. Ela foi lá no templo e ela adorou o Todo-Poderoso. Aleluia. Ana saiu de casa decidida a entregar. Aleluia, e não pedir. Ela foi para adorar e não pedir nada ao Senhor. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. A oração de Ana naquele dia foi diferente. Ana não quis saber mais das afrontas de Penina. Eu acredito que Penina falava: já vai você de novo, mais um ano pedir para Deus um filho. E eu já estou subindo com mais um, aleluia, em minhas mãos, em meus braços. Ela desligou a sua mente, os seus ouvidos para as afrontas, e ela focou somente na adoração. Quando nós, aleluia, focamos na adoração, quando nós desligamos a nossa mente, aleluia, para as afrontas, para as setas, os dardos inflamados do maligno, algo diferente do Senhor acontece em nossas vidas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ana não quis saber, aleluia, das afrontas de Penina. Ana não quis saber se ela era estéril, aleluia. Ana foi ao templo naquele dia para entregar. Ana foi decidida, aleluia, a entregar ao Senhor o seu melhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E quando Ana entendeu, aleluia, que para receber o milagre, primeiro ela tem que entregar, aleluia, aí foi que quando a petição de Ana subiu ao céu.
Quando Ana entendeu que para receber, primeiro você tem que entregar, aí ela entendeu. Aí o céu se moveu, aí o céu abriu a favor daquela mulher e as orações daquela mulher começou a ser ouvida no céu. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Ei, eu já quero te dizer algo, aleluia, nesse dia, através dessa palavra. Aleluia, enquanto você não entender que o templo é lugar de adorar, aleluia, você não vai viver o sobrenatural do Senhor. Glória a Deus. Ainda que tudo à sua volta esteja desmoronando, adore ao Todo-Poderoso. Entregue o seu melhor louvor, o seu melhor glória, o seu melhor choro. Vá ao templo, aleluia, e adore. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Quando você entender isso, você vai ter certeza que o sobrenatural do Senhor vai começar a acontecer em sua vida. Ana entendeu que é melhor adorar do que pedir. Ana entendeu que o melhor, aleluia, é adorar, é entregar, do que pedir algo ao Senhor, aleluia. Deus sabe o que você está precisando, Deus sabe o que você necessita, Deus sabe, aleluia, o que você precisa. Mas primeiro